Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a querida Baby Crow, estamos aqui em mais um episódio. Hoje vamos falar sobre piadas infames. Sim, é um assunto que gera uma polêmica ainda mais no mundo tão polarizado que a gente está hoje, né? Todo mundo acha que pode dar uma opinião por qualquer coisa que seja, e na verdade não é bem assim, né? E às vezes a gente acaba dando opinião, as pessoas acabam dando opinião em assuntos que não tem nada a ver com elas, que não faz nenhuma diferença na vida delas, mas elas dão essa opinião em forma de piada, que são as ditas piadas infames, que na verdade elas são piadas ditas como ofensa, né? É importante a gente destacar aqui que a piada infame, na verdade, ela é aquela piada que ela é disfarçada de preconceito, sabe? E que em razões normais, em um ambiente normal, ela não seria tratada como piada. Mas acontece que em alguns locais, em alguns ambientes profissionais, ela é tratada como piada. Questões de assédio, questões de machismo, de racismo, de, enfim, qualquer tipo de preconceito, né? E é importante a gente lembrar, é muito importante a gente lembrar que toda brincadeira ele tem um fundo de verdade, né? Não interessa se foi uma piada, se não foi, se foi dito com seriedade, se não foi. A piada ela é uma piada quando todo mundo ri, quando ela não tá atacando alguém especificamente. Então é interessante a gente pensar sempre, porque dependendo de onde a gente tá, do local que a gente tá, por exemplo, no happy hour de uma empresa, ele pode ser visto de uma forma, né? Se a gente estiver numa reunião, fazer uma piada sobre desenvolvimento e desempenho de alguém do time, ele pode ser visto de outra forma. Se a gente está falando com o chefe, se a gente está falando com colegas, né? Se a gente está numa posição de liderança, uma posição de empregado, de freelancer, coisa assim, podem ser interpretados de diversas maneiras. Então eu queria trazer luz a esse assunto, porque ele vai sim impactar na tua imagem como profissional, dependendo de quão séria for a tua empresa. E séria não estou dizendo de seriedade, de né, enfim, por exemplo, ter que usar terno ou coisa assim. Não, eu estou falando de seriedade, de ser uma coisa profissional, de ser um local de respeito, um local de compartilhamento, um local onde todo mundo tem voz, sabe? Então eu acho interessante que a gente entenda isso, que existem sim protocolos que a gente precisa utilizar, passar e entender, percorrer, né? Fazer parte deles, que são essa questão do respeito por qualquer pessoa que faça parte da nossa rotina, do nosso cotidiano, seja dentro, seja fora do mercado, do ambiente de trabalho, né? O ambiente de trabalho, ele é um pouco pior, eu acho, do que relações pessoais, porque a gente pode decidir, né, cortar ou não o ambiente pessoal, né, família, amigos, a gente pode decidir cortar ou não aquela pessoa do nosso círculo de convívio a partir de piadas infames que ela faça, né, o que a gente veja fazendo, coisa assim, que choquem, pasmem, tem a ver com ser um aliado em causas, né? Aquela galera que fala, não sou racista, tenho até amigos que são, não sou machista, tenho mãe, tenho irmã, tenho vó, né? E nada disso adianta se tu compactua quando tu escuta essas piadinhas. É tipo, regra número 1 para ser aliado, entendeu? Calar a boca de quem está fazendo ou falando besteira no momento que tu tá ali presente. E não repercutir, não perpetuar essas coisas, né? Entender que tudo gera respeito, tudo passa pelo respeito, né? E que não é legal fazer isso. Então, no ambiente profissional é um pouco mais complicado porque o teu tá na reta também, né? Então, dependendo do ambiente que a gente tá profissionalmente, é interessante sim averiguar se não seria o momento de levar aquilo para algum superior, pro departamento, né, de recursos humanos ou coisa assim, para entender como aquilo pode parar.
E aí eu trago essa questão em função de negócio mesmo, de empresa, desse ambiente profissional, porque cabe muito à empresa decidir o que vai fazer com aquela informação, né? Pode tratar como uma coisa em 1 milhão, né? Uma vez em 1 milhão, mas também pode se tratar como, eu não digo nem um fator de aprendizado, porque eu acho que em 2023 a gente não tem mais muito o que aprender, sabe? Nós, assim, minha geração para as anteriores, não tem mais muito como aprender, porque a gente já teve esse palco, a gente já teve essa oportunidade de aprendizado. A gente não precisa mais aprender, a gente tem que colocar em prática o que foi aprendido, né? O que a gente teve ali na nossa infância, na nossa adolescência, na adultice agora, né? Então não tem mais muito o que se aprender. A gente tem que mostrar que sim, foi, né, absorvido aquele conhecimento, que a gente já entendeu que isso não deve mais acontecer. E quem a gente deve ensinar agora a partir de exemplos, né? Cortar pela raiz e a partir de exemplos são as nossas crianças, os nossos jovens, né? Que esses sim, a gente pode dizer que estão em fase de amadurecimento, de aprendizado, então de convivência em sociedade, né? Eu não sei onde é que foi que eu vi, que acho que foi a Maya Angelou, que fala que a criança, a pessoa, o ser humano, ele a partir da adolescência dele, ali com 15 anos, ele começa a se entender como parte da sociedade. Por isso, inclusive, que ele começa a andar em bandos, em grupos, né? Que é se sentir parte de alguma coisa que não seja só convívio familiar. Então, essas pessoas, sim, adolescentes, jovens, né? Jovens adultos, a gente pode, e crianças, obviamente, a gente pode tentar reeducar. Aliás, educar, porque a reeducação não seria nesse nível, né? A gente pode tentar educar sim para fazer o que é certo, né? Para trazer essa coisa assim. E a empresa, aí falando, né? Voltando para a situação de empresa, não é o caso de educar os adultos, os funcionários, é o caso de realmente punir e mostrar com exemplo, né? Essa coisa de... acho positivo sim palestras ou coisa assim, como uma forma de embelezar a cultura. Embelezar, que eu digo, sustentar uma cultura, né, de respeito. De mostrar que esses espaços são existentes, eles são ouvidos, eles são garantidos para quem está ali no teu negócio, ajudando a roda a girar. Mas eu acredito muito no sistema de exemplo com base de... aqui não se faz assim e por este motivo fique todo mundo sabendo que essa pessoa não fará mais parte do time, né? Ou tem um aviso, pronto, acabou, talvez numa segunda que fizer vai dar merda, né? Mas, vai dar merda não, vai acontecer uma punição grave, que seria talvez sair da empresa, coisa assim, né? Ou responder pelo que fez, mas é uma situação que eu acho que tem que partir da empresa. E a empresa, assim, nesse nível de seriedade, de se a gente fala que a gente é responsável, que a gente tem respeito, que a gente, né, trata todo mundo igual perante a sociedade, com todos os seus perrengues, com todas as batalhas e a falta de acesso que as pessoas tiveram para chegar até aqui, então sim, a gente vai ter que fazer isso na vida real, né? Não vai ficar só no discurso. Então, isso também demonstra a seriedade em cumprir valores, porque valor por valor, para tu conseguir cliente, para tu poder falar para as pessoas, para tu dizer que tu é foda, que isso, que aquilo, que tu faz, que tu acontece, todo mundo faz, né? Agora, o fazer, demonstrar aquilo em ações, que eu sempre digo aqui para vocês, de nada adianta tu ter um valor, né? Nada adianta tu ter valores, tu ter missão, tu ter propósito, e eles não se cumprirem. Certo? Então, é isso que eu vim aqui falar pra vocês, assim, tipo, vamos repensar antes de a gente fazer e falar as coisas, né? Pensar uma forma, porque, gente, todo mundo erra, todo mundo tá sujeito, tá? Porque são coisas que estão enraizadas, né? As piadas infames, elas são aquelas que estão enraizadas na sociedade, que a gente hoje
As pessoas usam a piada para falar barbaridades que não se deveria nem falar de brincadeira, e aí usam a forma da piada para se falar aquilo para, ah não, foi só a piada, não é o que a pessoa pensa. Então, vamos repensar isso na forma de falar, de se referir às pessoas, e se for o caso de acontecer e a pessoa falar, não foi legal, não gostei, isso aqui não é bacana, não vamos perpetuar isso, e mesmo que não tenha sido por intenção, tenha sido um acidente, tenha sido qualquer coisa assim que, tipo, aconteceu, tu nem percebeu porque tá tão enraizado que às vezes a gente nem percebe, mas acontecendo e sendo alertado isso e percebido isso, a gente fala, perdão, não vai mais acontecer, não vai voltar a acontecer, né? Porque assim, é normal a gente errar. A gente precisa errar para poder aprender, para acertar, né? Faz parte do processo. Mas se a gente puder pensar antes de falar e entender como que aquilo pode ser entendido, né? Tem muitas vezes que eu falo alguma coisa, eu falo, não se fala mais assim, perdão, né? Vamos falar aqui de uma outra forma para ser entendido melhor. Porque a gente consegue fazer isso. E é uma questão de a gente se ouvir também, se perceber. Ninguém tá salvo de acontecer uma coisa dessas. Então o importante é reconhecer esse erro, né? E se no caso não reconhecer o erro e persistir, né? E ficar tentando... O problema maior não é nem a questão do fazer. O problema maior é quando se é apontado, se é mostrado que se tá errado nessa situação, o problema é a gente falar, mas não, eu nunca faria isso, não tive essa intenção, vocês estão loucos, não sei o que. É isso que é o problema. O problema não é o fazer. O fazer é um problema, mas o problema maior é o não entender aquilo como, mesmo que tu não tenha intenção, aconteceu. Perante o acontecimento, mesmo sem intenção, o que tu vai fazer agora? O mínimo é se desculpar e aí sim tentar não repetir, entendeu? Não repetir aquele erro. Então esse é o episódio de hoje, tá? Acho importante a gente falar disso porque tem a questão dos valores da empresa, tem a questão dos valores pessoais, a questão do profissional como pessoa, da empresa ser profissional o suficiente, grande o suficiente no sentido de isso não é suportado aqui dentro, independente do tamanho da empresa que for, né? Pode ser uma microempresa, pode ser uma ONG. Nós no Lab a gente convive diariamente com essas situações de entender, se comunicar, não sei o que isso faz parte da comunicação. Pode ser também um erro de interpretação, mas às vezes não é, mas pode ser um erro de interpretação, né? Não foi a minha intenção, beleza, mas tu entende que isso aqui foi errado? Então tá, o que a gente vai fazer agora pra mudar isso aqui? Entende? E até uma situação de, às vezes, ir pro ar, né? Em algum momento, em alguma data, alguma coisa assim, vai uma coisa dessas pro ar. E aí, claro, quem que é penalizado? Né? Quem fez aquilo, mas foi só... Muitas vezes o pessoal fala, estagiário vai ser demitido. Foi ele só que passou por aquele conteúdo ou teve um editor, um revisor, entende? A pessoa que publicou aquilo. Então, rever esses processos, rever essas pessoas que fazem parte daquilo, porque às vezes são erros esdrúxulos, que, como assim passou na mão de 5 pessoas e ninguém percebeu que era uma coisa errada? Será que tem alguma coisa errada na nossa cultura? Então é o momento de rever essas coisas, certo? Por hoje eu fico por aqui. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, manda pra mim, tá? Mandem indicações de pautas que vocês queiram, sobre as outras pautas, outros vídeos também. E a gente se vê na semana que vem. Tchau!